Bom dia a todos, tudo bem, gente? Como é que vocês estão nessa manhã de hoje? Vamos começar a nossa aula de história com o tio Raimundo, tá certo? Hoje nós vamos começar a trabalhar sobre o capítulo 3, certo? Que fala sobre as monarquias nacionais e a nova ordem política e econômica, tá bom? Então, as monarquias nacionais são aquele governo dos reis, os monarcas, né? A nova ordem política e vai ser uma ordem que privilegia a nobreza, certo? E os monarcas, e a economia, ela vai se tornar cada vez mais capitalizada, ou melhor, o capitalismo começa a se desenvolver de uma forma mais forte nesse período, tá bom? Antes da gente começar a aula propriamente dita, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não vou nem falar, eu vou mostrar. Escuta só. Esses últimos dias eu fui informado, fui notificado, recebi um e-mail do YouTube me parabenizando, certo? Pelo meu 100º inscrito no canal. Finalmente chegamos ao 100º inscrito no canal. Uma salva de palmas para mim. Batam palmas para mim, gente, por favor, uma salva de palmas. Que palmas mais murcha. Bom, mas pelo menos teve palmas, né? Aí, eu hoje, atualmente, eu estou com 101 inscritos no canal. Não sei que tem uma surpresa agora, parece o 102º. Não, 101 inscritos no canal, ok? Como vocês podem ver aí na tela. A máscara já está sendo confeccionada, certo? Assim que eu receber a máscara, eu vou fazer uma live ao vivo para sortear a máscara para todas as pessoas que estiverem na live, que eu vou marcar antecipadamente, né, claro, para assistir o sorteio, né, e ser premiado. O premiado, tomara, meu Pai eterno, que a pessoa não mora lá em Guanduba ou em Cidade das Flores. Eu vou deixar em casa a máscara do Resenhando com o Tio Raimundo, que eu mandei, personalizei a máscara e mandei fazer, certo? Então, espero que vocês participem da live, participem do sorteio para ganhar uma lembrancinha do canal do Tio Raimundo. Quando chegar a 200 inscritos, vai ter um outro prêmio ainda, certo? Eu vou fazer um novo sorteio e eu vou dizer mais à frente qual vai ser o prêmio, certo? Agora, quando chegar a 1 milhão de inscritos, qual vai ser o prêmio mesmo, hein, gente, que eu esqueci? Uma casa, Só uma casa? um carro. Uma casa mobiliada, Felipe, com um carro 0 km na garagem, viu? Foi por causa que eu não falei imobiliada. Olha aí, mobiliada é Deu mais quase o cara. mesmo. É isso aí, dá nada, Letícia. Uma casa sem móvel, uma casa com móvel é muito diferente. Certo? Então eu queria. Não, The Sims. eu tô dizendo o que ele falou, foi quase a mesma coisa que é, Ah, né? sim, certo. Então eu queria agradecer ao apoio de vocês, né, que são inscritos no canal, certo? Eu estou preparando também agora, sim, o vídeo comemorativo e eu vou gravar o vídeo essa semana. Vai ser um vídeo muito louco, muitas performances minhas dançando, agradecendo. Vocês vão ver, vai ser da hora. Vou ver se eu faço algumas coisas tipo TikTok, que eu vejo que tem lá no TikTok. E vou divulgar o link no canal para vocês assistirem e curtirem o vídeo, fazerem comentários também, tá bom? Bom, você paga para ver? Vocês não prestam não, vocês são umas ondas. Estou pagando para ver. Bom, então vamos lá. Monarquias nacionais, a nova ordem política e econômica. Bom, vamos lá. Primeira coisa que vocês veem aí, ó, é uma coisa que vai ficar caracterizado nesse período. Vocês veem a imagem na página título, né, desse capítulo de um palácio que é chamado Palácio de Versalhes.
Essa foto é de 2017. Esse palácio fica lá na França. E ele foi a residência, a moradia dos reis franceses. Gente, esse palácio é simplesmente gigantesco. Ele tem centenas de quartos, salões imensos para bailes e festas. Tem quadras poliesportivas dentro dele, tem toda uma estrutura de ginásios dentro. Então, assim, o palácio é assim uma coisa de louco. Você para andar, se você fosse andar todos os compartimentos em um dia, você não conseguiria, com toda certeza. Vocês vão entrar em cada quarto, cada buraco desse, você não conseguiria. E foi aí onde viveram os reis franceses, os Bourbons, a dinastia dos Bourbons, certo? Como são chamados. Bom, então vamos começar um pouquinho a respeito disso. Isso mostra o quê? Enquanto nesse novo modelo econômico e com essa nova economia, a elite, os ricos, desfrutavam de condições financeiras e de luxo cada vez maiores e melhores, o povo vivia cada vez mais na pindaíba, certo? Vivia à míngua, devido às graves crises econômicas que ocorriam. Porque quando tinha uma crise econômica, que as produções diminuíam, o que é que os reis faziam? Aumentavam os impostos para manter o seu luxo e o seu prestígio. E o pobre? Tem até uma música, né, dos anos 90 que fez muito sucesso, final dos anos 90, que era de um grupo baiano que era composto só por mulheres. O nome era As Meninas. A música cantava bem assim, o refrão dizia: e o rico cada vez fica mais rico, e o pobre cada vez fica mais pobre. E o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. Era o que estava acontecendo aí. Não importasse o que acontecesse, os ricos se tornavam mais ricos e os pobres mais pobres. Certo? Vamos começar aqui a leitura agora. Eu tenho aqui os 4 primeiros parágrafos. Eu vou começar com a leitura de... Deixa eu ver aqui quem vai. Felipe, Letícia, Samuel e depois Ananda. Felipe, Letícia, Samuel e Ananda, por favor. Pode começar? Pode. A crise do século XIV foi caracterizada, dentre outros aspectos, pela propagação da fome e de epidemias como a peste negra, pela eclosão da Guerra dos 100 Anos, além de rebeliões sociais nos campos e nas cidades. A instável realidade europeia acabou acelerando a necessidade de centralização do poder monárquico, no sentido de tentar restaurar a ordem política e social do continente. Politicamente, a centralização do poder monárquico poderia assegurar, dentre outros objetivos, a autoridade necessária para a repressão das rebeliões camponesas, que ameaçavam os interesses dos grupos senhoriais. Economicamente, poderia assegurar também a unificação dos padrões monetários, atendendo aos interesses da burguesia. Baseada, portanto, no apoio dos grupos senhoriais e mercantis, as novas monarquias passaram a se organizar, levando em consideração os seguintes fundamentos. Ok, gente, antes da gente falar dos seguintes fundamentos que eles levaram em considerações para se organizar, deixa eu explicar primeiro o que estava acontecendo. A Europa no século XIV estava passando por uma séria crise econômica. Por quê? Porque existia o problema de fome, porque as produções estavam muito baixas. Segundo, epidemias,
doenças, né, existiam naquela época, estavam matando muitas pessoas, como, por exemplo, eu cito o caso da peste negra, que a gente já falou, né? E as guerras que estavam acontecendo, como a Guerra dos 100 Anos, que afetou seriamente a economia da Inglaterra e da França. Além de uma série de outras rebeliões no campo e nas cidades que aconteciam, porque quando o povo tem fome, o povo briga, o povo faz alguma coisa porque quer comer, certo? Então, toda essa instabilidade estava fazendo com que a crise não passasse. Então, o que é que eles decidiram? Eles decidiram que era necessário que houvesse uma união dentro da Europa para que eles pudessem superar as crises. Vamos entender como é que foi isso. Vamos lá. Hoje, se eu perguntar assim, todo mundo já ouviu falar num país chamado França? Todo mundo vai dizer que sim, não é isso? Aí Sim. vejam bem, isso mesmo, muito bom. Isso mesmo. O que hoje é a França, antigamente, era uma série de pequenos reinos. Cada região da França, os francos, lembra dos francos que a gente já falou? É essa região onde existe o país da França. Viviam em diversos reinos. Então, o que é o país da França hoje? Era uma série de reinos, 20, 15, 30 reinos, e cada um tinha seu próprio rei. E cada um desses lugares tinha sua própria moeda, tinha suas próprias regras, tinha sua economia, entendeu? Então, eles decidiram unir-se todos e escolher dentre todos os reis um único rei que iria governar toda a França. Por quê? Porque dessa forma eles iriam fazer com que houvesse a unificação, iriam poder criar uma moeda única, criar uma política única e assim resolver o problema da crise que existia, certo? Porque é tipo assim, né? Resolver o problema de uma casa é mais fácil do que resolver o problema de 100 casas diferentes ao mesmo tempo. Então eles queriam transformar os diversos em um só e fizeram. Só que não fizeram isso à torta e à direita. Eles seguiram algumas considerações, ou melhor, algumas recomendações. Vamos ver que recomendações foram essas. Kathleen, por favor, você lê a primeira das recomendações, das considerações, primeiro ponto. A centralização político-administrativa do poder nas mãos dos monarcas. Desta forma, eliminava-se o poder político local exercido tradicionalmente pela nobreza feudal, transferindo-se a autoridade do reino para a figura do rei. Ok, obrigado, Kathleen. O que é que aconteceu? Então, cada grande fazendeiro, cada nobre da época, cada duque, cada conde, cada marquês que existiam naqueles reinos, eles mandavam na terra onde viviam. Era eles que faziam as leis, era ele quem punia, era ele quem julgava. Ele era o poder. Primeira coisa que ia ter que acabar era isso. Em uma monarquia centralizada, o poder tem que ficar apenas na figura do rei. Então, todas essas pessoas que tinham poder iriam deixar de ter poder e a única pessoa que passava a ter poder político e administrativo era o rei. Entenderam? Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo. Vamos falar o caso de São Gonçalo. Em São Gonçalo, vamos supor que cada morador muito rico, imagina que no seu bairro tem um morador muito rico mesmo. Então é ele quem manda no seu bairro. É ele quem manda no seu bairro, certo? E cada bairro tem um grande morador muito rico assim também. E cada morador manda no bairro. Então esse morador, ele organiza uma espécie de milícia, exército, para proteger a região, certo? Mas aí decidiram ter um prefeito. Então o que é que aconteceu? O prefeito aqui se assemelha ao rei nesse conteúdo. Então, para que o prefeito possa governar, é necessário que cada uma dessas lideranças de bairro, cada um desses ricos, poderosos, eles não tenham mais poder nenhum nos bairros.
Quem vai mandar em todos os bairros agora é o prefeito, não é mais o homem rico de cada região. Então, o que aconteceu na prática foi isso na Europa, em cada reino, né? Os nobres que tinham poderes e direitos deixaram de ter poderes e direitos, e quem passou a ser a única figura com autoridade e poder foi o rei. Segundo ponto, Felipe, lê aí, por gentileza. A imposição de uma justiça real orientada pela autoridade monárquica, eliminando-se o poder jurídico exercido pela nobreza feudal. Isso, outro ponto. Então, o poder jurídico, aquele de julgar. Então, cometeu um crime, quem julgava? Eram os nobres feudais que tinham poderes para isso. Agora, eles também não têm poder de julgamento, poder jurídico. O poder jurídico seria um poder real também. Então, o rei, além das funções político e administrativo, ele também tinha os poderes judiciais. Era ele quem julgava qualquer causa a serem julgada. Terceiro ponto, por favor, Letícia. A unificação dos padrões monetários, favorecendo-se a expansão das práticas mercantis e os interesses da burguesia. Ótimo. Então, a unificação de padrões monetários. Em outra questão, gente, que houvesse uma única economia, que houvesse uma única moeda, que houvesse uma única taxação de preço. Porque acontecia muito o seguinte, na região das Flandes, é uma região da França, né? O vinho era vendido, por exemplo, por R$ 50. E na região de Marselha, que é outra região da França, o vinho era vendido por 80. Então, essa diferença de preço não podia existir. Então, tinha que haver um padrão monetário, um padrão de preço, um padrão de impostos, uma moeda única, porque dessa forma isso iria ajudar para que um burguês não enriquecesse muito e o outro tivesse prejuízo. Se vai enriquecer, enriquece todos. Se vai ficar pobre todo mundo. Entendeu? Burocratas, vamos lá. O quarto ponto, Ananda, por favor. A criação de um complexo e numeroso corpo de burocráticas a serviço da administração do Estado. Isso, então o burocrata, gente, é aquele funcionário que realiza serviços para o rei. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Vamos supor que Felipe ele quer a escritura da terra. Então, ele vai procurar a escritura da terra junto com o rei. E quem vai fazer a escritura é um burocrata, é um funcionário que trabalha para o rei para auxiliar o serviço do rei. Aí o rei só tem que assinar, entendeu? Vamos supor que Felipe precise imprimir um boleto para pagar um imposto, mesma coisa, vai a um burocrata, um funcionário que trabalha na corte para ajudar o rei. Então, foi criado também esse tipo de coisa, porque não dá, né? Um só rei para atender todo o reino não dá. Iam ficar filas imensas para poder o rei atender e nem todos seriam atendidos. O próximo ponto, Kathleen, por favor. A organização de um exército nacional mantido regularmente pelo Estado. Ótimo, muito bom. Então, anteriormente, cada província, cada região tinha seu exército local. Agora que existia um rei, que existia um reino, que todos estavam unificados, era necessário que surgisse um exército que representasse, que protegesse todo o país, toda a região, todo o rei. E esse exército teria que ser mantido por quem? Pelo rei, pelo Estado. Não fazia mais sentido se o exército era do rei, por que o nobre lá da Sardenha tem que pagar? Não, quem paga agora, esses soldados é o rei. Então, a criação de um exército nacional que fosse mantido pelo governo, pelo rei. Samuel, o próximo ponto.
A organização de um exército Não, nacional. a instituição. A instituição de impostos reais estabelecidos a partir de um sistema unificado de arrecadação, necessário para cobrir as despesas do Estado e o investimento nas obras públicas. Ótimo. Então, se vai ter despesa, tu acha que o rei, que os ricos vão tirar do próprio bolso para pagar as despesas? Não. Quem paga as despesas somos nós. Então, quer um exército que proteja todo o reino? Beleza, mas quem paga é vocês, como? Por meio de impostos. Vocês querem que tenha funcionários, burocratas para atender as necessidades de vocês? Beleza. Mas esses camaradas vão ser pagos com dinheiro dos impostos. Então foi instituído impostos que todas as pessoas do reino, né, deveriam pagar. Todos não. Os camponeses, os comerciantes, porque a nobreza, a elite, as pessoas ligadas à igreja, nenhum pagavam impostos. Mas as pessoas que eram do povão, né? O terceiro estado, como a gente vai entender isso depois, o ano que vem vocês vão entender o que é isso, tinham que pagar impostos. Porque na França, gente, ficou dividido a sociedade em 3 estados. O primeiro estado era a nobreza, aqueles ricos e poderosos. O segundo estado estava o clero, as pessoas que tinham ligação com a igreja, os padres, monges. Esses 2 estados, eles não pagavam imposto. Ótimo, muito bem. Injusto, verdade. Verdade, muito injusto. E o terceiro estado, que era a população, o povo que trabalhava, que é quem tinha que pagar os impostos, que iriam sustentar os luxos desses 2 estados e pagar pelos serviços que eram realizados no rei. Certo? Então essas pessoas viviam do dinheiro dos impostos. Certo? E é muito injusto mesmo, como Letícia disse. Certo? Aí, continuando. Agora na página seguinte. Felipe, por gentileza. Apesar da inovação proposta pelo centralismo político e administrativo, as novas monarquias nacionais herdaram características sociais da ordem feudal, com a manutenção das relações servis de produção e os privilégios do clero e da nobreza. Isso, muito bom. Ele diz, beleza, é um novo governo. Mas é um novo governo que manteve estruturas que prejudicavam o pobre e que beneficiavam a nobreza e o clero. Vejam bem, ele diz bem assim, ó, manutenção da relação servil de produção. Em outras palavras, as pessoas continuavam trabalhando como servos, tendo obrigações para com o clero e a nobreza, que viviam de privilégios, certo? Então, por isso que as pessoas dizem, fulano é privilegiado, é filho de rico, porque desde essa época aí, gente, se entende que rico não trabalha, que só quem trabalha no país são os pobres, certo? Desde essa época aí se entende que só quem trabalha nos países são os pobres. Os ricos não precisam trabalhar. E isso, mais uma vez, eu volto à fala de Letícia, né? Muito injusto. Tá bom? Letícia, lê o próximo aí, por gentileza. O clero e a nobreza possuíam uma série de privilégios, como a isenção de impostos, a manutenção do controle sobre as terras, dos cargos públicos, além de tribunais especiais e as altas patentes do exército. Assim, apesar de politicamente moderno, o novo modelo monárquico assegurava a manutenção dos privilégios da sociedade estamental que caracterizou o período medieval. Ótimo, muito bem. Aí nós vemos que privilégios são esses, né? Então, primeira coisa, eles não pagavam impostos. Eles mantiveram o controle das terras. Em outras palavras, as terras continuaram a ser deles. Eles tinham os cargos públicos, certo?
aqueles cargos onde eram remunerados com grandes salários, sem ter que fazer nada. Além disso, eles tinham direito a tribunais especiais. Como assim? Vamos supor que tivesse uma questão jurídica que precisasse responder. Eles iriam usar o tribunal comum que o povo usava, que demorava meses? Não. Eles tinham um tribunal especial à sua disposição. Sempre que precisava, tinham serviços jurídicos garantidos, né? Para reivindicar posse de terras, para reivindicar um título e etc. Além disso, quando iam para o exército, ocupavam as altas patentes, que lhes garantiam o privilégio de estar longe da guerra. Certo? As altas patentes. Então, tudo isso, gente, ainda existia nesse novo modelo monárquico. Era novo só no papel. Mas, de fato, esse grupo, essa nobreza e esse clero continuavam cheios de privilégios e cheios de benefícios desde o período medieval. Finalizando a nossa leitura e explicação de hoje, vamos lá. Kathleen, por favor, termine aí. Em razão Kathleen? dessa realidade, existiam diferentes relações de trabalho no interior das monarquias nacionais. Por um lado, a relação servil era ainda praticada nas propriedades dos grupos aristocráticos. Por outro lado, a relação assalariada de produção se desenvolvia nos centros urbanos. Isso, muito bom. Vamos entender o que ele está querendo dizer. Ele diz aí, ó, que a grande diferença desse período é que existiam diferentes relações de trabalho. Como assim? O camponês, a pessoa que vivia no campo, que trabalhava na terra, esse ainda existia relação servil. Ele ainda era obrigado a algumas coisas, como, por exemplo, trabalhar 3 dias na fazenda do rei, pagar impostos para usar as coisas do rei, tudo aquilo que a gente falou durante a Idade Média. Mas aqueles que viviam nas cidades, esses recebiam salários. Ok? Então, em outras palavras, aqueles que trabalhavam em comércios, em vendas, eram sapateiros, eram ferreiros, esses ganhavam salários. E aqueles que trabalhavam no campo eram servos. Então, a relação assalariada acontecia nos centros urbanos e a relação servil existia no meio rural. Ok? Então, aqui nós temos o exercício respondido, mas não vamos comentar esse exercício, vamos passar direto para a questão. Deixa eu fechar aqui a apresentação, senão vocês vão ver a resposta. Eu abri o livro do professor. Ok? Vamos lá. Primeira questão. Você tem um texto aqui. Eu gostaria que... Ananda, por favor, lê esse texto aí para a gente responder a primeira questão. A partir do século XVI, as diversas revoltas camponesas ocorridas na Europa foram uma clara demonstração da crise do feudalismo. Além de ameaçarem concretamente a dominação feudal do Ananda? É na parada obrigatória, agora que eu percebi. Tu tá lendo... no passo a passo. Não, é o de baixo. Esse exercício aí tá respondido. Não vai ver ele, não. A realidade europeia no âmbito da crise da organização feudal vivida a partir do século XIV impôs, por parte dos seus governantes, a necessidade de protestantes de assegurarem a reformulação da ordem política e econômica no continente. Ok, gente. Essa citação aí, ela é para responder das questões 1 a 3. Então, a gente vai consultar com base nessa informação e o conteúdo para responder
esse exercício. Então, olha só o que a primeira pergunta diz. Apresente um argumento político que justifica as necessidades das propostas mencionadas no texto. Então, o que é que o texto fala aí? A necessidade de reformulação da ordem política. Por quê? De acordo com o que a gente falou nessa aula de hoje, porque foi necessário que houvesse uma reformulação, surgisse um novo modelo político e econômico no continente europeu. Tá lá no início, tá lá na página 37, viu? No início do conteúdo, onde a gente começou a ler hoje. Porque foi necessário. Não é só uma questão de uma pessoa governar. Isso aconteceu por um motivo político e econômico. Qual foi esse motivo? Atendendo ao interesse da burguesia? Sim, mas quais eram esses interesses? É um pouquinho antes. Ele disse que essa forma de governo que surgiu atendia os interesses da burguesia. Isso mesmo, beleza. Mas que forma de governo era essa que tinha que mudar? É isso que ele quer. Ele quer que você diga um motivo do porquê de surgirem essa nova forma de governo. A unificação dos padrões monetários? Também, isso faz parte. Isso faz parte. Está entre o segundo e o terceiro parágrafo. O poder monárquico? Está entre os dois. O início do segundo parágrafo ele começa falando do quê? Da página 37. Ele fala sobre o quê? A página 37, o segundo e o terceiro parágrafo. Leiam, por favor, com calma, segundo e terceiro parágrafo, porque a resposta está aí. No sentido de tentar restaurar a política. Sim, mas só falta complementar. E por que precisava restaurar a política? E a economia, né? O que é que estava acontecendo? Que tinha que restaurar? Para repressar as rebeliões? Não, para reprimir, não. Ó, assim. Peraí, preste atenção. Deixa eu falar por alto, aí vocês vão montar a resposta, certo? Lembra que no início da leitura disse que a Europa estava vivendo um período sucessivo de crises econômicas por conta das guerras, da fome, das doenças, etc. Então, tudo isso fez com que fosse necessário que criasse um novo modelo político e econômico, certo? Em outras palavras, toda aquela instabilidade da Europa acelerou o processo de centralização do poder monárquico, certo? Por quê? Porque estava acontecendo muita crise, o país estava se tornando cada vez mais pobre, então tudo isso fez com que fosse necessário o surgimento de um novo modelo econômico e político. Entenderam agora? Como é que tem que ficar basicamente a resposta? Tem que focar em que aspectos? Agora vamos lá. Pensem numa resposta e me digam uma resposta. Vamos ver se está legal. Pela propagação da fome e das epidemias. Mais o quê? Pela crise. Isso. Ai, que medo.
Tá, ó, vamos lá, preste atenção. Então, assim, sim, são os fatores, gente, é isso mesmo, são os fatores. Então, você vai apresentar os fatores. Quais são os fatores políticos daí? Certo? Quais são os fatores políticos? E quais são os fatores econômicos? Entendeu? Então, você bota lá a instabilidade das guerras, a instabilidade devido às doenças, o sistema monetário que era desigual, que tinha que. São esses pontos aí que você tem que colocar, exatamente esses. Esses são os argumentos. É por conta disso que foi necessário a reformulação de uma ordem política e econômica no continente. Entenderam? Então vocês tinham que colocar esses motivos mesmo. É isso mesmo. É a fome, são as doenças, mas vocês tinham que separar politicamente fome, doença, guerras, economicamente. Entendeu? Então, do jeito que está no terceiro parágrafo aí, não está separado politicamente e economicamente? Então é exatamente isso que tem que colocar. Não precisa colocar o parágrafo todo, não. Só coloca os motivos, politicamente, e coloca os motivos, economicamente e alguns motivos. Entenderam? Todo mundo entendeu como tem que ficar a resposta da questão número 1? Sim. Beleza. Sun é um coreano, é? Sun. Eu tenho ódio desse corretor aqui do meu celular, que eu vou ajeitar esse negócio. Eu ódio. Ele é coreano, o teu celular? Eu não sei o que minha irmã fez, que no celular agora tá pra digitar tá todo colorido. Ei, Eu vou ver o que é. Professor, eu que fui escrever injustiça e saiu urro. Uhul, tá ótimo. Deve ser injustiça em alguma língua aí diferente, né? Eu escrevi injustiça e na hora que eu fui enviar, o bicho trocou para urro. Que bom. Ainda bem que eu não enviei. Terminaram de responder a questão número 1? Ah, não, gente, peraí, desculpa, peraí, ó. Eu tô olhando aqui a 2, ó. Na 1, coloquem só os políticos, porque a 2 é exatamente os econômicos, certo? Então, na 1, você vai colocar só os motivos políticos, e na 2, você vai colocar os motivos econômicos. Ainda bem que eu olhei aqui agora. Vou terminar de gravar aqui. Falta só. Com essa já tá 2 respondidas. Quando terminar a terceira questão aqui, daqui a 5 minutos eu termino a gravação. Porque aí quem assistir, né, a aula já vai ter o exercício respondido. Pronto, gente, terminaram? Podemos ir para 3 ou ainda estão escrevendo? Sim, não é? Ó, aí, ó, terceira questão, ele diz bem assim, ó, preste atenção. Caracterize a nova ordem política estabelecida a partir dessa realidade. Então, ele quer que você fale sobre a política, como ficou a política, quais as características políticas, certo?
E agora, vendo a página 37 e ver aqueles pontos, né? Sim, sim, exatamente. Mas só o que. Acho que, peraí, deixa eu só ver aqui, só os dois primeiros. Só os dois primeiros. Certo? Porque o terceiro já está falando de ordem monetária, já é economia. Na verdade, seria. Vocês vão fazer assim, ó. Vão resumir o ponto 1, o ponto 2 e o ponto 4. Ponto 4 também. Por quê? Porque o ponto 4 ele está falando da estrutura administrativa. Então, o rei ele não tinha centralizado nele os poderes político e administrativo, mas o rei só conseguia fazer o administrativo porque tinha os burocratas. Entenderam? Então, são esses três. 1, 2 e 4. São os esses três pontos iniciais. Beleza? Sim. Então, agora, gente, eu vou parar a gravação, certo?